Oi, gente. Vamos dar uma esperadinha pra todo mundo chegar. A minha voz tá boa. Já aproveito vocês pra fazer o teste. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Sol. Já vou te chamar. Valeu, Patrícia. Obrigada. Oi, Sol! Oi! Linda! Oi. A gente vai esperar um pouquinho. E aí, tá bem? Tudo bem com você? Tá bom? Tá bem também. Que bom. Vamos só esperar um pouquinho, né? Galera entrar, aquele esquema live que a gente conhece. Tá bom. Que feliz estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adorei, é uma honra. E eu já tinha visto seu rostinho, tá? Em alguns lugares, porque eu fiz 2 trabalhos sobre Mercedes Batista na aula de dança. E eu usei os teus vídeos da tua apresentação pra Ai, que lindo! mostrar. E eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Cara, onde foi esse rostinho? E é daí dos vídeos? Estão no YouTube. Que massa! Tem uma. Você deve conhecer o Paulo Melgaço, que é um historiador, trabalha hoje no Teatro Municipal, escreveu a única biografia que a gente tem dela. É um livro muito bacana, assim, uma leitura muito importante, foi muito importante para o nosso processo também. Mas, enfim, só para dizer que é uma pessoa que está aí também circulando. Sim. Eu tava assistindo uma entrevista tua essa semana, que tu tava com um colega teu, acho que era no Ciência e Letras, o programa. E esse livro, será? Porque ele deu. Era uma entrevista sobre o livro, né? Sobre o livro da Mercedes. Ou foi Não, tu que então, escreveu? essa entrevista foi com o Davi Giordano, que escreveu comigo um livro sobre o processo de construção do espetáculo. Sim. E aí a gente citou o Paulo Melgaço, mas o Paulo foi quem escreveu de fato a biografia dela, né? A gente escreveu, Hum, mas nesse recorte das dramatúrgico. técnicas também. É, Boto fé. foi isso. Que massa. A Cida dando boa noite pra ti. Ela Eu também não tá tô super conseguindo ver feliz. aqui, As mensagens? mas tudo bem, tudo certo. Vamos ver. Vamos esperar mais 2 minutos. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrou. Tá bom. Ah, tá. Eu vou falar quem é a Cida. A Cida é a coordenadora do NUDA, do Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas, que é por onde a gente está fazendo essa live de convidou. Oi, Ela Cida. tá aqui. Prazer. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui. Acho que ela vai mandar um textinho para eu ler. Tá bom. Vamos ver. Eu posso, enquanto a gente está aqui aguardando esses 2 minutinhos, trazer um cântico que é da peça, que eu gosto Ah, muito? por favor. Por favor. Ó, é assim. Olha,
a menina na ponta do pé. Olha a beleza que tem a mulher. Olha, ela dança pra enganar o tempo e se embala dançando com o vento. E o vento faz ela girar, lalaiá. Olha, bailarina na ponta do pé. Olha, a beleza que tem a mulher. Olha, ela dança pra enganar o tempo e se embala dançando com o vento. E o vento faz ela girar. Sua força vem da raça e do axé. Tem a graça de mulher e encanta quem olhar. A beleza do seu corpo em movimento vai transpor espaço e tempo. Ela é filha de Oiá. Eu amo Meu essa Deus. música. Foi escrita pelo Eu não Cadu sabia o Monteiro. ritmo. Eu tinha Ela... lido só. Você tinha lido? Ah, Aham. eu amo demais. Foi escrita pelo Cadu Monteiro, que escreveu a maioria das músicas do espetáculo. É um grande parceiro aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa que vem fazendo uma construção muito interessante no teatro negro. E, enfim, ela fala sobre Oiá, né? Mercedes era de Omolucum e Ansan. Então é uma analogia bem bonita. Coisa linda. A gente vai trazer esse assunto da estética dos orixás, né? Que é bem presente na tua dramaturgia, que é incrível. Mas vamos começar pelo começo, tá? A gente tá aqui, porque eu tenho um monte de coisa pra te provocar. Mas a gente está aqui pelo Nuda Ser Arte, né? A gente tem um projeto chamado A Disciplina que a gente não tem, que é para a gente dar visibilidade para temas, para assuntos, para conteúdos que a gente não tem dentro da nossa universidade, dentro do SEARTE, que são conteúdos que falam muito sobre o nosso Brasil e que não estão dentro das nossas universidades, né? Então a gente está aqui com a Sol Miranda. Quer se apresentar? Tá, eu sou a Sol, sou atriz, pesquisadora, produtora, coordeno também um núcleo de pesquisas aqui no Rio de Janeiro, que é o NEGRAR, que é o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Artes, História e Religião. É um núcleo que faz parte do Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ, do setor de História, e tem um grupo chamado Grupo EMU, que é um grupo que se desdobra, na verdade, numa produtora voltada para a produção de teatro e eventos culturais. Também se desdobra na Companhia EMU de Teatro e nesse núcleo Negrar que eu acabei de citar. Também sou uma das idealizadoras da Segunda Black, que é um projeto que visa intercambiar artistas e pensadores negros para uma crítica dos nossos processos artísticos negros na cena carioca. Sou mãe de um menino de 7 anos que fez ontem, 7 aninhos. Tenho 30 Parabéns! anos, sou leonina, filha de Ansan com Xangô. Tudo, muito prazer. Eu sou a Sara, sou bolsista do Nuda, sou atriz no coletivo Nega e é uma honra estar aqui falando contigo, Sol. Honra minha, obrigada. Eu queria começar te provocando, trazer a dramaturgia Mercedes já, porque eu trabalho com um coletivo de pessoas negras que teve um processo de criação do espetáculo de repertório nosso que se chama Preta a Porter, e foi um processo de criação coletivo e que a gente teve que expor muitas das nossas feridas para que a gente pudesse nos reconhecer, né? E trabalhar junto essa questão racial e a questão de gênero também. E a gente traz isso na peça a partir de manifestos nossos, narrativas pessoais e também de outras pessoas negras que têm as histórias que se cruzam, né? Que o povo negro tem em comum, né? Que
trata da questão do racismo. E aí, eu lendo Mercedes, eu vi que tinha muita emoção, né, nessa peça. Tu traz muita histórias dela, né, que tu deve ter pesquisado horrores aí e tal, mas eu vi que tinha muito coisa tua também, saca? Tipo, eu não sei se tu se viu nela também, provavelmente sim, sabe? Aí eu queria saber um pouco como é que foi esse processo de criação da dramaturgia Mercedes pra ti, Sol Miranda. Tá. Acho que Mercedes começou quando, sem nem eu mesmo entender, que já era um início. Eu fazia parte de um grupo de danças afro-brasileiras que era dirigido por Charles Nelson, que é uma referência para a gente aqui na cidade, também no país, na dança afro-brasileira. E esse grupo era um grupo de danças afro, mas que também tinha teatro, aulas de percussão, de música. Foi meu primeiro processo de construção dentro de um grupo profissional. E durante as aulas o Charles sempre falava muito de Mercedes porque ela foi a mestra dele. Então, em todas as aulas a gente tinha essa figura que era pra gente um grande mito. Era uma mulher que, embora na época ainda estivesse viva, nós ainda não a conhecíamos, então ela pairava pra gente como um mito mesmo. Então, sempre tive muito desejo e vontade de conhecê-la mais profundamente, entender como que ela, na década de 50, conseguiu inaugurar um grupo e transmitir toda a beleza das danças afro-brasileiras e constituir uma dança, né, a partir da junção das especificidades técnicas do balé clássico que ela tinha, dança moderna e outros de aspectos culturais. Então, em 2011, eu assisti a um espetáculo chamado Carolina Maria de Jesus, da Companhia Os Crispos de São Paulo. E assistindo a esse espetáculo, eu decidi escrever um projeto. Então, eu acho que Mercedes começa a partir desse momento especificamente, mas certamente começou naquelas salas de ensaio. E aí eu levei praticamente 12, 13, 14, 15, levei 4 anos, quase 5, para conseguir levantar a grana desse projeto. E aí, durante esses 4, 5 anos, eu me aprofundei nas pesquisas sobre ela, na biografia dela, na construção dela. E aí fomos para a sala de ensaio. E na sala de ensaio é que tudo veio a partir dos corpos dos atores, a partir dos corpos dos bailarinos. Então, essa construção de dramaturgia foi muito feita a partir de toda a carga emotiva que a gente tinha, toda a carga intelectual que aqueles corpos também, de alguma forma, propiciavam ao processo, e também toda a carga de conhecimento teatral, da dança, dos cânticos, da música, né? Então, foi um processo que foi muito construído colaborativamente, obviamente com as hierarquias dentro de um processo, mas que também se pretendia ser mais horizontal, assim. Então a gente primeiramente se colocava num espaço, numa sala vazia, e pedia improvisos. E esses improvisos eram a partir do que a gente entendia como significante dentro da nossa construção dramatúrgica. Então, eu pegava um determinado período da vida dela, abordava aquele período e pedia para que os atores se colocassem em cena. Na verdade, e obviamente essa solicitação vinha junto com o diretor Juraci e com também o diretor Tiago Catarino. Também com o Davi Giordano, que foi essa pessoa que escreveu comigo o processo de construção, e também com o Cássio Duque, que é coautor desse espetáculo. Então era isso, era um grande se debruçar em sala de ensaio, num espaço totalmente vazio, e deixar também que os nossos sentimentos mais brutos, os estados mais brutos, de alguma forma conseguissem levar aquela história. Inicialmente a gente até pretendia não ter texto escrito, seria um texto construído a partir da corporalidade, a partir da musicalidade, mas depois a gente entendeu que, por ser também um primeiro registro dramatúrgico dela, a gente necessitava colocar alguns aspectos em escrita para que a gente pudesse também propagar de maneira mais ampla Mercedes Batista. É importante ressaltar que essa dramaturgia é construída a partir de relatos reais, a gente falou com muitas pessoas que conviveram com ela, e também a partir, obviamente, de ficção, né? Quando você me pergunta se há alguma relação entre eu e Mercedes, ela é a minha grande ídola, então, obviamente, tem muito do meu carinho e admiração por essa mulher, mas, sobretudo,
me interessava e me interessa até hoje entender essa empresária, essa mulher que decidiu empreender, que decidiu lutar contra os esquemas que uma estrutura racista de alguma forma nos impõe, né? Então, me interessa até hoje ainda mais me aprofundar nesse contato, até mesmo para eu me entender enquanto uma artista, pesquisadora, enquanto uma mulher cidadã dentro dessa construção, entender os avanços e também os retrocessos. Então, obviamente, tem muito de mim naquela peça, mas tem muito também daqueles corpos que compuseram o processo de construção. Sim. Eu vi que num trecho que a Mercedes está falando com Eros, e, e eu vi na entrevista que você fez que não tinha muitos registros de como era essa relação da Mercedes com Eros, né? Mas que tinha muito diálogo ali entre elas, né? Uhum. Então, eu vejo que tu meio que sabia o que a Mercedes estava sentindo, sabe? Sabia o que ela estava passando, eu acho, assim. Foi o que eu pude sentir do texto, né? Lendo. Porque mesmo que tu não tenha, tipo, relato real ali de como Eros falava com ela, você sabia como provavelmente ela falava, né? Então, tem um processo que, obviamente, é o de uma construção a partir de relatos e a partir dos vídeos que a gente se debruçou em dias e dias de pesquisa, né? A gente realmente teve um processo longo de construção, assim. Foram 4 anos de pesquisa mais profunda e 9 meses de construção de espetáculo, né? Então, foi um tempo bom para esse processo. Óbvio que tem um interesse de se aproximar a um formato real da forma como elas falavam, mas, sobretudo, há também uma vontade de se aproximar de uma alegoria, que é o que é alegoricamente você ter uma figura branca que decide se colocar na sociedade como a inauguradora de um processo que surge a partir de corpos negros. Como que a gente, de alguma forma, consegue ampliar esse discurso que possivelmente, ou não, poderia estar na boca de Eros Volusia, mas que, sobretudo, fala sobre uma construção social, né? Que é um pouco aquele debate, um quanto que os nossos mestres e mestras negros e negros não são evidenciados nos processos. O quanto que a gente, e aí quando eu falo a gente, estou falando de sociedade, o quanto que há de apropriação em relação aos procedimentos de matrizes negras, mas e o quanto que há dentro dessa apropriação a não denominação de onde vêm esses processos. Então, Eros ali estava para a gente num lugar e num aspecto muito mais de diálogo com a sociedade para se falar de algumas angústias que a gente tem em relação a isso, que é por que que você diz, por que que você de alguma forma publiciza os seus mestres, suas mestras, seus professores estrangeiros, mas não diz com quem foi que você conheceu esse processo, esse rebolado dos quadris. É uma fala que está ali, né? Por que que eu consigo entender os seus mestres, as suas mestras da dança moderna, mas eu não consigo saber com quem você aprendeu a dança dos orixás, por exemplo, né? Qual foi o terreiro que você realmente frequentou para poder, de alguma forma, adquirir esse conhecimento. Então, é um diálogo que se pretende para além daquele tempo e para além daquela ficção, né? Que se pretende se propagar além dos tempos, assim, né? Que é uma angústia que, de alguma forma, ela tem os seus avanços, mas ainda há um grande descuido com esses nomes, né? Com essas pessoas que, de alguma forma, também constroem essa efervescência cultural e artística do país. É um pouco isso. Eu tenho uma curiosidade para saber se quando tu reuniu o elenco, se o elenco era constituído de bailarinas e bailarinos profissionais, ou se vocês aprenderam juntos e tal, e já tinham alguma noção da dança de Mercedes,
para fazer, porque vocês parecem muito profissionais quando eu assisto, sabe? Mas eu quero saber se realmente vocês construíram isso juntos ou se já vinha, né? Se já eram bailarinos e bailarinas Tá. profissionais. Boa parte desse grupo que construiu esse espetáculo vem lá do meu grupo de 2007, que era esse grupo de danças afro-brasileiras, o Kina Mutemba. Então, uma parte conviveu comigo nesse período, 2007, 2008, 2009. E, obviamente, todos nós já tínhamos esse conhecimento das danças porque era mestra do nosso mestre. Então, de alguma forma, ele transmitia todo o processo que ele aprendeu com ela diretamente. Então, nós somos netos de Dona Mercedes, né? É assim dizemos. E existe uma disputa de linguagem muito grande. E essa disputa de linguagem tende a colocar, de novo, os processos de matrizes negras numa hierarquia em relação aos processos de construção a partir de símbolos europeus, ocidentais, etc. Então, a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro a nossa construção do SATED, né, e da regulamentação da dança. A gente tem os bailarinos, que são bailarinos de dança afro, de danças brasileiras, são chamados dançarinos, e os bailarinos que têm uma formação clássica são chamados de bailarinos. Então, eu tinha ali um grupo que tem lá no seu registro a função bailarino e outros que têm a função dançarinos, mas todos dentro de um aspecto profissional, obviamente. Mas essa é uma questão muito séria, porque só estou trazendo isso porque a própria nomenclatura bailarino ou dançarino, ela concede ao profissional um diferencial no fator econômico. Então, os bailarinos têm, segundo a nossa norma, eles são mais valorizados socialmente, logo recebem um valor a mais. E essa mudança foi justamente na época em que eu fui tirar o meu registro. No ano anterior à retirada do meu registro, os dançarinos de dança afro ainda recebiam o seu registro como bailarinos de dança afro, mas hoje são dançarinos de dança afro brasileira. E isso é importante também dizer, porque Mercedes lutou para que essa construção, a partir das danças negras, fosse entendida como uma construção que tem todo o seu aspecto de construção, assim como tem os bailarinos de dança clássica, né? Então, por exemplo, a dança de Mercedes, para você se formar como um bailarino dela, você precisava passar por 4 anos de formação dentro do Teatro Municipal. A dança dos orixás era um dos últimos processos que você vinha a ter na construção com ela, porque ela precisava preparar o corpo, justamente como aquilo que você falou, é um corpo que carrega muita emoção. Os orixás, enquanto energia, enquanto um arquétipo energético, trazem, né, consigo muita energia para essa construção. Então, era um processo que ela tinha muito cuidado, assim. Mas, enfim, os bailarinos, dançarinos do processo são todos profissionais nas suas áreas específicas. E é verdade que existe só, então, tinha lido algo sobre quando eu fiz meu seminário, que existe uma mistificação das danças dos orixás, assim, e aí as pessoas, elas não se sentem à vontade para praticar essa dança, essas técnicas, porque elas acham que não podem, porque se elas não são da religião, né, de matriz africana elas existe muito esse receio de dançar a dança dos orixás, porque é uma estética muito mistificada ainda pela branquitude, saca? Tu acha que existe isso mesmo? Porque eu acho que sim. Existe receio em tudo o que é relativo ao corpo negro, né? Então, se a gente vai falar, por exemplo, de diversidade religiosa, respeito às religiões, respeito à diversidade, na verdade o que a gente está dizendo é: vivemos numa sociedade racista e tudo que surge a partir de uma construção negra vai ser colocado num aspecto inferior, porque a sociedade é racista. E a estrutura da sociedade faz com que tudo que vem e que surge a partir desses corpos seja entendido como um aspecto que não deve ser nutrido de valorização.
Então, obviamente, a gente não, né? A sociedade e o projeto de genocídio vai atribuir aí símbolos, vai atribuir analogias, vai atribuir palavras, vai atribuir construções para justamente negar aquela construção. Então, é místico, existe um preconceito com a mistificação, existe um preconceito com a forma. Existe o preconceito racial, assim, e ele é um fato. E ele determina tudo. Se não fosse isso, a gente já teria muito tempo a construção na nossa própria escola, na nossa educação básica, uma construção que realmente valorizasse, né, os nossos aspectos negros. Mas não à toa a gente precisa de uma lei para determinar que a nossa história afro-brasileira indígena seja de fato estudada no nosso espaço escolar. Então, tudo, na verdade, gira em torno desse racismo estrutural. Então, óbvio que sim, mas óbvio que sim, não por conta da dança, por conta do racismo. E ele determina tudo, E você dança faz na minha tempo? opinião. Aham. Então, eu Você dança faz comecei tempo? a dançar, eu tive a sorte. Deu uma travadinha? Voltou. Voltou. Eu tive a sorte de, no ensino médio, ter aulas de. Voltou. Eu tive a sorte de, no ensino médio, ter aulas de jongo e danças populares. Eu tinha meus 15 anos. E aí lá eu comecei a ter a entender um pouco mais o que eram essas danças de matrizes negras, assim. E aí, pesquisando, e a partir desse grupo, que era coordenado por Ilana Xavier, numa escola chamada Heitor Lira, que é uma escola de formação de professores aqui no Rio, Zona Norte, eu fui pesquisar outros grupos de hip hop, porque eu queria me conectar a um processo negro e tal, e acabei achando que na Mutemboa. Então, eu entrei no Kina ali nos meus 16 para 17 anos, em 2007, nessa transição 16 para 17. E aí comecei até hoje, eu tenho entendido isso como uma pesquisa muito forte para mim, assim, me ajuda muito na minha construção. A dança, sobretudo porque o bailarino e o dançarino têm um entendimento de que o processo para se aprimorar e para ser mantido é necessário ser nutrido, né? Então, diariamente você precisa se dedicar à dança, você precisa se dedicar ao aquecimento, você precisa se dedicar um tempo para que o seu corpo continue ativo e continue mantendo aquilo que você já aprendeu. E isso me ajuda muito como atriz. Eu preciso, de alguma forma, estabelecer as regras para minha construção artística. Então, eu tenho o meu horário diário de leitura de texto, tenho horário diário de colocação da voz, tem um horário diário do meu treinamento corporal, enfim, tem toda uma construção que surge a partir desse entendimento da dança, assim, ela para mim é fundamental. E também porque nas nossas práticas culturais negras a dança ela é a grande conexão, né? Ela nos coloca em aprendizado. Você vai para uma dança de roda, não tem ninguém que te diga assim, você bota o pé aqui, depois você levanta e você faz um e dois. Não, você fala assim, vai para a roda, filho. E é na roda que você aprende, é no movimento do corpo, na conexão com os outros corpos que você vai entendendo o seu próprio jeito de dançar. Então isso é fundamental para que eu entenda também e aceite que eu tenho a minha forma de atuar. A dança, ela me dá esse espaço de transposição, tanto física quanto energética, assim. Eu me conecto com outro processo que não está cabível dentro de um formato linguístico. Eu não consigo te explicar o que a dança me traz, mas de uma maneira geral, o aspecto dela de disciplina, para mim, ele é muito importante. Inclusive, amanhã tem aula de dança, às 9 da manhã. Delícia. Saudades. A gente está com as aulas presenciais paradas, né? Tenho muita saudade de mexer meu corpo com a galera na Vem sala fazer de aula com a gente aula. está fazendo aula de vídeo. Vem fazer, já fica o meu Ah, convite é? aí. É, Por live? é. Tudo pra mim. Estaremos lá? Deixa eu ver. Tá. Eu queria te perguntar também, que assim,
Mercedes, ela criou a própria técnica dela, né? Ela fez Sim, uma junção de balé clássico com a estética dos orixás, né? Com a dança e, e ela criou algo muito lindo, grande, novo, né? E que fala muito sobre a nossa cultura do Brasil, né? Que essa mistura de muitas culturas. E essa técnica dela é uma técnica que, por exemplo, a gente não estuda na UDESC. A gente tem 2 semestres de dança no curso de teatro. E a gente estuda só técnicas e dançarinos e bailarinos brancos. E por sim. mais que seja uma dança brasileira, por exemplo, nordestina, a gente vai saber através da perspectiva de um dançarino branco, porque a gente está dentro de uma universidade, né, eurocêntrica, enfim. Eu queria te perguntar, assim, te provocar, por que tu acha que a gente não estuda Mercedes Batista no curso de teatro, gente, da UDESC, essa mulher que foi tão importante para o Brasil, falando da dança, né? E a gente não estuda ela dentro da universidade. Flor, eu poderia te dar mil respostas para isso, mas para mim é de sempre, assim, é o racismo. Ele implica na nossa subjetividade, ele implica na nossa simbologia. O projeto racista foi muito bem constituído. Ele vai se aprimorando com o passar dos tempos, ele vai se entendendo e se adaptando à construção social. Então, não estudar Mercedes Batista na universidade é uma forma de manter uma construção eurocentrada, é uma forma de manter as nossas subjetividades enquanto corpos negros afastadas de um conhecimento técnico e artístico. É uma forma de invisibilizar e apagar todo esse processo e a construção que ela teve, porque o processo dela não foi feito em 1 ano, 2 anos, foi uma construção de vida. Então, quando se decide não ter essa disciplina, sabendo da importância que ela teve para a construção da dança moderna brasileira, porque Mercedes também ela tem todo esse processo de construção da dança afro-brasileira, mas, sobretudo, ela está inserida dentro da construção da dança moderna brasileira também. Então, assim, quando se decide não ter essa disciplina dela, é uma forma de apagamento. E a gente sabe que a nossa construção educacional, a nossa construção também social, ela trabalha com esse apagamento das nossas memórias, né? Nosso primeiro processo de chegada e saída do nosso país primeiro, né, da nossa terra primeiro, do nosso continente primeiro, ele se inicia com o apagamento de memória. Então, você dar as voltas em torno e você, a partir do momento, daquele momento, você vai assumir um outro sobrenome, isso é algo que, esse símbolo para mim ele é muito importante, porque essa volta está dizendo que o tempo inteiro vão se construir voltas para se apagar a nossa memória. Então, o tempo inteiro se dão voltas e voltas, e essas voltas estão sendo colocadas na nossa educação, estão sendo colocadas na nossa formação profissional, estão sendo colocadas na nossa construção enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, estão sendo colocadas na nossa formatação de sociedade, estão sendo implicadas nas nossas leis. Então, é invisibilizar, é apagar, é para que a gente não tenha contato mesmo, é para continuar do jeito que o processo hegemônico acha que deve ser, né? Uhum, verdade. A gente, quando estava no processo de criação do Preta por Ter, tinham atores e atrizes brancos também, junto com a gente, né? E a gente só conseguiu uma identidade de grupo forte quando ficaram só pessoas negras no grupo. Eu queria saber se no processo de criação e na apresentação Mercedes do espetáculo, né? Se tinham pessoas brancas participando no elenco ou por trás, sabe? Se essas pessoas
estavam presentes ou se eram só negras. Não. Não. Tinha pessoas brancas na construção. Ahn, eu trabalho com produção e eu comecei a produzir muito nova. Então, com 18 anos, eu produzia uma empresa de edição de filmes aqui no Rio, que é a Rudeia Filmes. E lá eu tinha como chefa a Natara Ney, que é uma mulher negra pernambucana, que me ensinou muito. Dali eu fui para uma empresa de teatro musical que é muito conhecida, que é a Aventura Entretenimento, que é uma das maiores empresas que a gente tem de teatro musical do país, que era do Charles Miller e Cláudio Botelho. Hoje em dia está com a Aniela Jordan e o Calain. E eu sempre entendi que precisava, de alguma forma, entender alguns mecanismos para me constituir enquanto matriz. Eu preciso me constituir como uma pessoa que se autoproduz. Então, por isso também eu faço muita produção. E eu também entendi que no modelo de sociedade que a gente vive, eu precisava, de alguma forma, possibilitar ou colaborar na construção de uma sociedade antirracista. Então, primeiramente, no processo em que eu tenho as pessoas brancas na construção, no processo de um grupo majoritariamente negro, essas pessoas co-realizam alguma função. Então, eu tenho um co-dramaturgo branco, eu tenho um co-diretor branco, eu tenho pessoas que co-realizam. Mas essa co-realização é primeiro para que se entenda que nesse processo, o corpo negro, ele vai ter em todas as instâncias a última palavra e ele vai também determinar, sobretudo, as suas angústias e o formato como ele gostaria que aquele processo fosse, como aquele processo seja. E também porque naquele momento específico, alguns corpos brancos que estavam na construção comigo estavam mais habilitados no sentido técnico e artístico para construir aquele trabalho. Eu queria que fosse um projeto que, de alguma forma, abalasse algumas estruturas. Eu nunca pensei pequeno, eu sou bem ambiciosa. E o Mercedes, ele veio com um livro, ele veio com uma gravação de todo o processo para a construção de documentário, ele veio com uma adaptação em inglês, uma adaptação em francês, uma adaptação em espanhol, ele veio com, enfim, ele veio com uma estrutura para que a gente colocasse ele até no espaço de construção da nossa memória, assim, porque é muito importante que a gente também valorize os nossos próprios processos. E uma coisa que foi muito importante para mim foi ouvir do Gato Larsen aqui no Rio de Janeiro. O Gato Larsen é um diretor de uma companhia chamada Rubens Barbot, que foi a primeira companhia de dança negra contemporânea do país, e ele disse: demorei 10 anos para escrever o primeiro livro da companhia. E a partir daquela fala eu disse: nunca mais a gente vai ter nenhum processo no nosso grupo que não tenha uma memória escrita, que não tenha uma memória audiovisual. A gente não vai se permitir isso. Então, essas pessoas que estiveram com a gente, que me são pessoas queridas, são pessoas que vinham também de uma outra relação, assim, tanto uma relação pessoal quanto uma relação profissional, e que eu via nelas uma construção que nos era muito importante. O Juraci, que é o co-diretor junto com o Thiago, ele já fazia uma caminhada muito longa na cidade de onde ele vinha, né? Ele já tinha uma construção como diretor, e é um rapaz que é nordestino, que é gay, que sofre também algumas... sofre por conta de alguns preconceitos sociais que não se igualam ao contexto racial. Para mim, não é comparativo. Racial, para mim, tá aqui e não adianta, porque, enfim, é a estrutura da sociedade. E o Davi também, que coescreveu o livro junto comigo, ele é mestre em teatro e faz um estudo sobre teatro documentário, o que para mim também era muito interessante entender isso. Naquela época eu ainda estava no espaço universitário, né, de formação superior,
Então eu queria também, de alguma forma, me possibilitar conhecer e de alguma forma também falar para ele, olha, existe um processo aqui que você precisa olhar. E aí quando eu falo com uma pessoa como Jura, por exemplo, eu quero dizer assim, olha, não tem como você dirigir um processo desses e nos seus projetos futuros você não pensar em convidar artistas negros e negras para compor o seu grupo de trabalho, assim. Se participar de um processo como o nosso é também formativo. Então, se eu vou ter pessoas brancas dentro dessa construção, é de maneira muito estratégica o pensamento. É para se pensar realmente numa sociedade um pouco mais igualitária. É para se pensar uma Uhum. sociedade que consiga valorizar as nossas diferenças, né? Então, é importante para eles, é importante para a gente, mas é importante, sobretudo, para que a gente possa pensar num caminho de sociedade um pouco mais humano, justo. Uhum. E, embora eu não acredite em democracia, mas, enfim, A gente é também passou por isso. um processo assim, porque para a gente poder se instalar dentro da universidade, a gente precisava de alguns do apoio de alguns professores, né? E a maioria dos professores são brancos das uni universidades aqui de Florianópolis. Tu tá em Floripa? Não, né? Oi? Tu não tá em Não, Floripa, né? Tu tá no Rio? não, eu tô no Rio. É. Ah, tá. Tá, tipo, aqui de Floripa, então. E aí, a coordenadora do projeto. Ó, a gente começou como um projeto de extensão. É o Negras Experimentações Grupo de Artes. E a coordenadora era uma pessoa branca, era a professora branca, a Fátima Costa de Lima, e ela proporcionou para várias pessoas, no início não ela queria que fossem só pessoas negras, mas acabou que não tinha pessoas negras porque não tinham pessoas negras na universidade para compor esse programa de extensão. E, e aí eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai poder contar com vários profissionais e técnicos negros que estão, estão se formando agora, porque essas pessoas, elas não tiveram essa oportunidade que essas pessoas, outras pessoas brancas, tiveram, né? Então, eu acho que é isso sim, tipo, acontece da gente ter que contar com essas pessoas, mas eu espero realmente que a gente encontre um momento que a gente possa contar só com os nossos, assim, sabe? Sem querer segregar, saca? Óbvio que não, a gente já vive numa sociedade segregada, né? Mas de querer unir a gente, né? Unir os nossos pensamentos. Tem uma coisa que eu acho muito importante nisso, que é não me incomoda, óbvio que em algum lugar me incomoda, mas assim, não me incomoda na sua totalidade ter pessoas brancas construindo, colaborando nesses processos, assim. Acho que o que me incomoda é que o nosso sistema, sobretudo as nossas políticas públicas, não deem a gente a mesma oportunidade que se dá às pessoas brancas. Então, por exemplo, como que. Quais são os números dos projetos que foram idealizados e produzidos por pessoas negras nos últimos 10 anos? Quais são os números? Quais são os números dos projetos que foram protagonizados por pessoas negras nos últimos 10 anos? Quais são os números dos projetos que recebem aporte financeiro de investimento público nos últimos 10 anos? Quais são os números, assim? Como é que está essa construção? Como é que esse dinheiro público, que deveria ser utilizado por a gente de maneira igualitária, já que pagamos impostos, já que ajudamos a construção da sociedade, como que esse dinheiro público ele está sendo revertido para a sociedade? Como que o meu aspecto profissional está sendo amparado pela instituição, pelo Estado, que deveria, de alguma forma, manter? Não está. Obviamente, por quê? Porque a própria construção do Estado foi feita a partir de um entendimento hegemônico, né? A partir de um processo de desejo de eliminação de um povo. Então, esse Estado hoje não me olha, esse Estado não me contempla. E esse é o meu maior incômodo. Tudo bem você ter os seus processos, suas construções, tudo bem ter uma produtora branca fazendo um projeto com artistas negros, com colaboradores, tudo bem.
Mas tudo bem se essa mesma possibilidade for dada a mim, a você, às pessoas negras que estão assistindo, às pessoas negras que vivem de processo artístico. Mas assim, não é. Então eu acho que esse incômodo também, muito sobretudo da gente, né, é o porquê que eu, que gostaria de contar a história de uma mulher como Mercedes, por exemplo, não consigo o aporte das empresas para falar sobre esse projeto. E fulana de tal consegue, mas fulana de tal é branca. Por que que fulana de tal consegue e eu não? Realmente eu não tenho capacidade? Realmente fulana tem mais capacidade que eu? A gente sabe que não. Não é sobre isso. E aí também, só para falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar, que não eu sei que nós temos muitos profissionais negros em todas as instâncias, em todas as possibilidades possíveis, né? Assim, nós temos profissionais negros aptos para construir os nossos processos artísticos. Mas, nesse caso nosso de Mercedes, também tinha uma relação muito, muito pessoal e afetiva com essas pessoas que compuseram, né? O próprio supervisor de dramaturgia, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi a primeira pessoa com quem eu tive uma relação em teatro mais forte, assim, com quem eu fui conhecendo outras culturas, outros países. Então, eu acredito muito em pessoas que realmente entendam o antirracismo, assim, mas pessoas que realmente estejam aptas a se desvincular dos seus privilégios, entender que a gente está falando, sobretudo, sobre grana, que Sim. é... Porque se a gente não tem capital, a gente também não avança. E é sobre grana, é sobre até onde você está disposto a, por exemplo, num processo, receber menos do que os corpos negros. Até onde você está disposto num processo a ser voluntário, porque eu só tenho grana para pagar os corpos negros. Você está disposto? Porque a minha família ancestral esteve disposta a possibilitar terras para as suas. Então, enfim, é isso também. Mas... Então, minhas provocações acabaram. Eu queria te explorar um pouquinho a tua voz. Ah, eu queria pedir uma música que eu ouvi você cantando numa das apresentações que eu vi no YouTube, que eu te pesquisei horrores, né? Dei vários Googles. E tem um vídeo que eu me emocionei demais. É um moço batendo tambor e tu cantando. Ai, meu Deus. Tem quantas, né? Eu acho que você está falando do Mercedinho, que é o nosso processo foi o início do nosso processo de construção da peça, que era museu, que fazia Mercedes, fazia Eros, fazia minha mãe, fazia o mais Isso. velha, fazia o Póstuma, eu fazia os personagens. E o Reinaldo Júnior, que é co-fundador do grupo EMU, fazia o processo de direção musical, no tambor, sobretudo, porque o tambor era o nosso primeiro símbolo de conexão. Eu não... Ai, meu Deus, era um jongo. Calma aí. Era lindo demais. Eu acho que era... Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Minha raiz é negra, veio de Angola distante. Às margens do Paraíba, em Pinheiral, meu cachimbo responde. Às margens do Paraíba, em Pinheiral, meu cachimbo responde. Meu avô me ensinou a tocar tambor, meu avô me ensinou a respeitar os gungais. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio, se a água do rio tá funda. Oi, toma banho na beiradinha. 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 Acho que é essa. Gente, isso pode significar tanta coisa. Parece, tipo, quem que compôs essa letra? Essa é uma música de origem popular que não tem Tem autor. registro?
não tem registro de autoria. Chocada. Então, é um jongo, sobretudo porque é aquilo, eu comecei com um jongo, né? Então, todo o processo de construção dessa peça também tem uma relação emotiva muito forte, assim, pessoal e afetiva. E o jongo para mim é a base de tudo, assim, a roda, a possibilidade da fogueira, você dançar um jongo em frente à fogueira, é uma das coisas mais sublimes que existem. E a brincadeira do jongo, a forma como você se coloca à disposição, como o seu corpo conecta com o outro, e esse jogo que não é determinado por um formato específico, você tem ali alguns pequenos passos, que você tem um tabeado, que é o quando você bate a ponta do pé no chão, de acordo com o toque do tambor. E esse Uhum. tabeado você vai incorporando ao seu corpo. E você vai colocando nele. Você bota braço, você não bota braço, você bota seu molejo. Então... E o jongo é um ponto, né? Assim, é uma manifestação de cultura popular em que os escravizados também se utilizavam para falar o que estava acontecendo, por exemplo, no entorno deles, nos quilombos. O jongo, ele tem muitos segredos. Então você precisa também entender o que está sendo dito no âmbito mais profundo. Era a forma que os negros escravizados também encontravam de se comunicar e para que os seus senhores também não entendessem o que eles estavam falando. O jongo também cantava fugas. O jongo é muita resistência. O jongo é um Nossa. processo... Alguns vão dizer que o jongo também é o início do samba. O formato dele, essa relação do pé com o chão, enfim. E é uma manifestação muito rica, muito linda. Mas tinha uma outra que a gente cantava também, que eu estava tentando lembrar agora. Ai, mas eu não vou conseguir, mas tudo bem. Ô, Sol, tu realiza oficinas também? De dança ou teatro? Eu realizo uma oficina que é uma oficina que vem... Assim, muitos dos nossos processos de teatro negro tem uma construção que vem a partir do corpo, né? Então a gente começa a partir de algum movimento corporal, seja ele da dança, seja ele de manifestações populares, mas enfim, algo que consiga aquecer e nos colocar em contato. E eu fiz parte também de um projeto chamado APA, que é o Ateliê de Pesquisa do Ator, que é dirigido pelo Carlos Simeone e o Stefano Brodt, que é da Mock Teatro, eu também fui dessa companhia Mock Teatro aqui no Rio. E esse ateliê de pesquisa, por exemplo, nós ficamos 2 anos em processo de pesquisa. E nessa pesquisa a gente se encontrava uma vez por mês em Paraty e a gente ficava um final de semana inteiro só pesquisando. Inteiro, assim. Chegava sexta, ficava sexta, sábado, domingo, pesquisando, pesquisando, pesquisando. Depois voltava cada um para sua cidade. Era um processo construído com pessoas do Brasil inteiro, sobretudo. E éramos um grupo pequeno e tal. E aí eu fui entendendo que eu gosto de fazer uma pesquisa que vem muito desse laboratório pessoal, que surge dessa observação das manifestações populares, da observação da dança negra, sobretudo, da observação do processo de dicotomia, que é um processo... a palavra me fugiu agora. De decomposição corporal, que é um processo também que a gente tá se especializando. Então é uma oficina que mescla um pouco disso, assim, como que a gente pode fazer essa decomposição corporal para entender como que se dialoga cada parte do nosso corpo e como que a gente consegue não, de alguma forma, não ficar falando só com a boca e com a mão, mas como que o nosso corpo ele consegue falar de formas em que há também uma conexão com essa sonoridade interna. Então, essa oficina já teve vários nomes, mas eu vou mudando a partir das pesquisas que eu vou fazendo. Porque também é uma construção que eu tô tendo ainda, assim. E eu dei uma vez na Universidade de Belo Horizonte e depois dei uma outra vez para um grupo da Universidade do Texas aqui no Rio. Foi num intercâmbio. E parei de dar. Faço junto com o meu grupo pesquisa, porque eu acho que eu estou em construção ainda, eu tenho muito cuidado também com o processo corporal do outro, então Uhum. eu estou nessa pesquisa.
Então não estou dando, não. Estou pesquisando junto com o meu grupo. Quero me aprofundar para estar um pouco mais entendida do que eu realmente quero. Mas, sobretudo, é essa decomposição que vem a partir dessa conexão com a musicalidade e com essa sonoridade dos nossos corpos, né? É isso. Mas um dia eu tenho certeza que você vai estar pronta e eu vou convocar a UDESC para te trazer para cá, para Florianópolis, para ensinar um pouquinho dessa sua sabedoria ancestral que a gente precisa aqui. A gente tem muita gente aqui que ajuda a gente nesse processo de resgate, né? E nossa live tem mais 5 minutinhos. Mas trazer pessoas de outros lugares com outras histórias é sempre muito rico. Então vai ser bem legal de Axé, trazer vai para ser cá. uma honra. Vai ser uma honra trocar. Eu vou também para conhecer. A gente está sempre em Que processo de massa. aprendizado. Gente, Pode falar. eu ia perguntar se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Sol, pode escrever aqui, que aí eu leio, tá? Mas pode falar, Sol. Não, então, a gente está terminando e primeiro eu queria agradecer, porque às vezes encerra a live e eu não consigo agradecer. Então, eu queria agradecer de novo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu estou aprendendo também nessa fala, nessa colaboração nossa. Estou aprendendo contigo, estou aprendendo nesse processo também de se entender e pesquisar e construir uma narrativa para ser divulgada. É uma grande pesquisa também. Então, muito obrigada. Legal. Também é uma honra para a gente do Nuda, porque a gente consegue mostrar que o nosso trabalho realmente faz sentido, porque existe realmente pessoas capacitadas para estar dentro das universidades ensinando uma dança de origem africana, uma origem nossa, tá ligado? Uma coisa Brasil, que a gente precisa aprender, porque a gente não sabe muito da nossa história, né? Como Lélia Gonzalez sempre falava, a gente pensa, o brasileiro não conhece sua própria história e não sabe direito das suas riquezas. Sim. A Cida, ela perguntou se tu já esteve aqui em Floripa. Floripa, não. Nunca veio para Florianópolis, a ilha da magia. Não. Tenho grande vontade, grande desejo, mas ainda não. Infelizmente. Então vamos ver se a gente consegue fazer esse intercâmbio. Deixa eu Vamos te fazer mostrar uma isso. coisa que eu deixei aqui, que é. Vocês conseguem ver? Essa é ela. Essa é a Eu usei essa Mercedes. foto. Muito Linda, linda. né? Os cabelos dela são lindos demais. Ela, Essa foto. ela ficou Oi. linda até o fim, né? Ela permaneceu Foi linda até até o o fim. fim. Então, Até o fim. vamos. Até o fim. E eu conheci Mercedes, na verdade, para fazer o pedido para a peça. E aí eu lembro que no meu pedido ela não conseguiu responder, primeiramente, ela chorou. E aí a cuidadora dela, Dona Ruth, que é uma pessoa muito querida, que auxiliou muito nesse processo todo, falou: Mercedes, responde. E aí ela já com problemas de dicção, ela disse sim, bem. Foi muito especial. Posso ler um trechinho aqui, que é um trecho que foi construído junto com a Ariane Rime, que é a atriz do espetáculo, faz a Eros Volúzia. Para mim é uma das melhores atrizes desse país. Ela diz assim: me desculpe, Mercedes fala, me desculpe, senhorita Eros, o Sebastião Araújo até fez uma dancinha brasileira, mas o meu número saiu na capa do jornal. A Eros responde: ah, o jornal? Você sabe o que é um jornal, menina? Não. Você não sabe. Imagine que nós vivemos em uma selva e o jornal é como um leão, casado com a dona imprensa, a leoa, uma leoa enorme. Você sabe o que uma leoa faz, Mercedes? Não. Você não sabe. Uma leoa, isso ela caça. E o que ela gosta de caçar, Mercedes? Carne fresca. E ontem a carne fresca era você. Então ela te devorou. Porque ontem para a leoa você era uma gazela. Isso, uma gazela linda, saltitante, pulando, suculenta naquele palco. E hoje você é só o que sobrou do último jantar do rei da selva. Nada mais que isso. Entende? Eu acho esse texto muito importante para a gente, porque de vez em quando nós somos a caça da leoa. De vez em quando nos perdemos numa construção que tende, de alguma forma, a nos colocar em algum aspecto e dizer que estão nos valorizando, mas não. E a gente precisa ficar muito atento, sobretudo este ano, que é um ano de eleição. Então, gente,
por favor, estejamos atentos às pessoas que realmente pautam aquilo que pode nos dar e nos assegurar um futuro melhor, sobretudo para as nossas crianças. A dramaturgia está aqui, no Dramaturgia Negra, que é um livro, uma coletânea feita pela Flup, com a Vai Funarte, acabar. e reúne Acabou 16 textos de perfeito. autores